Olá, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o argumento moral. Muitos dizem que se o mal existe, Deus não existe. Esse é um argumento que muitos ateus usam, mas vou mostrar nesse vídeo como esse é um argumento completamente falacioso. Veja bem, se o mal existe, logicamente eu estou usando um padrão moral para discernir entre o bem e o mal. Logo, se Deus é o bem, como eu vou afirmar que Deus não existe se justamente eu estou assumindo a existência do mal para argumentar acerca de Deus? O que eu estou dizendo é que se eu assumo a existência do mal, também assumo a existência do bem. Logo, se Deus é o bem, automaticamente eu assumo a sua existência ao crer na ação do mal. Então, usar a existência do mal para afirmar que Deus não existe não é um bom caminho. Parece até paradoxal. Na verdade, se pararmos para refletir um pouco, podemos nos perguntar o que é o bem e o que é o mal. Como fazemos para medir aquilo que consideramos o bem ou o bom? Qual é a minha régua para dizer o como uma pessoa pode ser má? Tu já refletiste no cerne dessa questão? Qual é o parâmetro inicial para determinar o quão longe ou quão perto estamos daquilo que é considerado bom? Então eu espero que com algumas perguntas eu tenha conseguido levantar um questionamento em ti. Mas além disso, precisamos compreender que sim, somos seres da mesma espécie, certo? Obviamente que sim. E com base neste raciocínio que é correto, muitas pessoas acabam caindo em falácias, que são aqueles argumentos que aparentam ser verdadeiros, mas não são. Um exemplo de falácia é afirmar que as sociedades evoluíram para este conceito de civilização que nós conhecemos, guiando-se sempre pela ideia de que ser bom é fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fizessem a mim. E sim, esse é um raciocínio perfeito, mas a conclusão não é, porque não conseguimos extrair destas respostas a origem da moral. Lembra que falei que somos seres da mesma espécie? Então, por que nós temos essa ideia de que precisamos fazer para o próximo aquilo que eu gostaria que fizesse a mim? De onde vem esse conceito? Pense comigo, se a moral é relativa, como muitos afirmam, inclusive isto é uma grande falácia, pois quem afirma que a verdade é relativa está negando que existem verdades absolutas. Logo, nem mesmo esta afirmação pode ser considerada uma verdade absoluta, se no caso elas não existem. Mas enfim, não podemos perder o foco do vídeo. Como eu estava falando, se a moral é relativa, isso significa que o ser humano tem seu direito para possuir a sua própria moral. Só para lembrar, considerando a hipótese de que a moral seja relativa. Logo, então, se cada um tem o direito em possuir a sua própria moral, e somos todos da mesma espécie, quem teria moral superior para afirmar que o indivíduo ou outro está agindo errado nisso ou naquilo? O que quero dizer é que se cada pessoa pode decidir o que é correto ou não, moralmente falando, sendo todos nós seres da mesma espécie, quem pode afirmar que um assassino está errado? Aí tu podes dizer que ele não pode fazer ao outro aquilo que não gostaria que fizesse a si. Mas se a moral ela é relativa, todo esse raciocínio deixa imediatamente de existir. Se o indivíduo A pensa que fazer maldade ao próximo é certo, e sendo a moral relativa, essa seria a moral dele. Quem teria moral superior a dele para condená-lo? Se somos todos iguais, a resposta é óbvia: ninguém. Mesmo em grau de maldade mais elevado imaginável, até mesmo determinar o que é maldade fica impossível quando se cada indivíduo tem o seu próprio direito em definir seu conceito de moral. Para não alongar muito esse vídeo, quero dizer é que, como seres da mesma espécie que nós somos, nós não temos o direito moral de julgar a moral alheia como superior ou inferior. Sim, eu estou sendo bem redundante, pois somos iguais, porém todos nós concordamos que assassinato é errado, roubo é errado, mentira é errado. Embora haja discussões ideológicas, todos nós concordamos que estas são coisas e ações que não deveriam existir. Contudo, involuntariamente nós admitimos sem perceber que existe um padrão moral em que todos estão alinhados. Isto comprova de que a moral não é relativa, pois se assumirmos essa possibilidade, essa narrativa, não poderíamos dizer que Hitler estava errado em suas ações, porque ele poderia dizer que essa era a moral dele e eu deveria respeitá-la, pois sou apenas mais um ser semelhante que advoga a minha própria moral, e ele a moral dele, já que ela é relativa. Entenda que se não há Deus, tudo é permitido. Nada está errado. Por outro lado, a conclusão é que, se nós percebemos um padrão moral semelhante em todos os níveis, existem discussões, obviamente, mas também existe uma linha tênue onde todos sabem e entendem a diferença de certo e errado, de bem para mal. Se assumimos estes absolutos e entendemos que somos seres semelhantes, sem autoridade moral um sobre o outro, o que é fato, logo só existe uma saída para essa equação: Deus. Mas por que Deus?
Como seres morais e semelhantes que somos, somente um ser também moral, porém superior a todos nós, poderia determinar o certo e o errado para nós. Não há possibilidade senão um ser moral e superior, pois se vivemos sob um padrão moral absoluto e sendo nós seres semelhantes, quem seria o ser superior e também moral que poderia determinar a nós o certo e o errado? Estes atributos caem como uma luva no ser que conhecemos por Deus. Por isso é importantíssimo que entendamos que os argumentos moral e cosmológico um complementa o outro. E eu espero que eu tenha conseguido explicar este tema de forma simples, embora compreenda a tamanha complexidade que nos reivindica falar sobre a origem da moral. Obrigado pela atenção, um grande abraço, fique com Deus, até mais.